Oi, gente. A gente vai conversar agora com Madalena Nunes, que é diretora da Intersindical Central da Classe Trabalhadora e do Sintrajuf, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Núcleo Piauí e ativista feminista. Oi, Romária, tudo bem? Então, nós vamos falar, eu vou conversar com a Madalena sobre a mulher no capitalismo. É o contexto capitalista em que a mulher está inserida em tempos de crise como essa do coronavírus, né? Então, ela vai dar toda a dimensão de como nós mulheres estamos nessa situação, em que a economia só sofre, lógico, porque todo mundo tem que estar dentro de casa, muita coisa para, outras se reinventam, e a gente vai estar conversando sobre isso. Estou esperando a Madalena entrar aqui, deixa eu falar com ela aqui no WhatsApp. Hoje tem aula de teatro, Romário. Aguardo você lá, participe, pode falar, pode conversar. É muito importante a participação. Eu estou esperando a Madalena Nunes, que ela é diretora da Intersindical Central da Classe Trabalhadora e do Sintrajuf, que é o Sindicato da Justiça Federal. Sindicato dos Trabalhadores da Justiça Federal, tá? E ela também é coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Núcleo Piauí e é um ativista feminista da Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio. Inclusive, é uma das fundadoras da frente. A Madá, que a gente chama, né, está sempre à frente da mudança, da luta pela mudança no mundo. Oi! Madá pede para você entrar. Deixa eu entrar bem aqui para te convidar. Não, vamos já estar as duas. Entra aí, Madá, é só você aceitar. Oi, Tunai, tudo bem? Isso. Oi, Oi, Norlinha, bom dia, minha linda. Maria, já tem algumas pessoas aqui. Joanice, Tunai, Romária. Romária é minha aluna de teatro. Ah, Ah, que legal. Romária então, está em boas mãos, então. obrigada. Ela é diretora da Intersindical Central da Classe Trabalhadora e do Sintrajuf, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Justiça Federal, né? No Isso Judiciário, é no atual. Judiciário Federal, que pega aí todos os ramos da Justiça Federal. E é coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, Núcleo Piauí, e ativista feminista. Então, Madá, você é uma das fundadoras da Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio. A gente começa por Sim, aí, né? Como é que foi? Ah, nós vamos conversar hoje sobre a situação da mulher dentro do capitalismo e principalmente em momentos de crise como esse do coronavírus, não é isso? A gente vai estar centrando na mulher e enfocando esse lado, né, Madá? Fale aí. isso, tá.
as nossas lutas e labutas aí nesse emaranhado de problemas que vivemos, né? Quanto classe trabalhadora, precisando ocupar esses espaços dos sindicatos, enquanto militante feminista, e também nesses debates que questionam as prioridades do sistema capitalista, que é o sistema da dívida pública, né? Nós sabemos que é um grande problema que nós temos aí acumulado ao longo dos anos, mas que hoje demonstra o quanto esse sistema é voltado para favorecer os ricos, o sistema financeiro, a especulação, enfim, os banqueiros, né? Os que detêm aí o poder, o domínio das riquezas que acumulam com o nosso trabalho. Então, e tudo isso repercute na nossa vida, né? Na vida das mulheres. Porque tudo isso é baseado, tem um pilar que sustenta todo esse sistema. Um dos pilares é o patriarcado, né? O machismo, que a gente chama, que coloca o homem como superior, né, a nós, que sabemos que está muito longe de ser, né? Por É, isso que a gente, há muito tempo, né, a militância feminista, que vem lutando para ocupar nossos espaços, a gente diz, por mais da metade queremos igualdade. Por quê? Porque nós somos mais da metade da população, não justifica que a gente seja tratado. Nada justifica, né, Norminha? porque nós somos, é a lógica da coisa. Se a gente é mais da metade, pelo menos a metade das Pelo menos, oportunidades. pelo menos isso. E Mas assim, por mais da metade, que a gente diz, é por mais da metade da população. Nós somos isso, mais da metade da população, né? Nós mulheres. e a gente não pode, não deve aceitar ficar só com o trabalho reprodutivo, que é o que querem que a gente reforçar isso na gente. Porque o trabalho reprodutivo, ele gera renda também. Só que ele não é reconhecido, que é o trabalho doméstico, o trabalho da educação dos filhos, o trabalho de administrar de uma forma geral. Você pode ver que até no mundo da administração, a mulher ela fica ocupando cargos que não são de comando, né? E aí, Isso, quando chega no cargo de comando, sempre tem homens, a maioria de homens, né? isso. É por isso que dentro do debate da luta feminista está colocada essa questão, né? Que é a estrutura capitalista, patriarcal, que coloca o homem como superior à mulher. Não que isso nasça com o capitalismo, mas isso vem de forma mais clara quando existe uma divisão de classes, né? Que é isso que o sistema capitalista traz, é essa divisão de classes, onde uma classe tem autorização do sistema para explorar a outra classe, que é a classe trabalhadora. E na classe trabalhadora, a sua maioria somos nós mulheres, e aí vem todo esse debate, porque aí tem a divisão, tem essa exploração e essa diferença gritante da relação da mulher com o trabalho, tanto no setor público quanto no setor privado. Se no setor privado, se no setor público nós conquistamos, e isso é uma conquista das nossas lutas enquanto classe, enquanto feminista, nós conquistamos essa igualdade salarial, porque o próprio Estado, que é uma contradição capitalista também, mas o próprio Estado garante isso na Constituição, o que acontece? A forma que o Estado faz essa diferenciação e essa discriminação criando cargos de direção, onde a maioria que vai ocupar esses cargos, a maioria é masculina, são homens que ocupam. Então, mesmo a mulher nesse mercado público, ela também é discriminada dessa forma, que aí entra as influências do sistema. E no setor privado não se fala, né? A gente tem a denúncia histórica de que as mulheres ocupando os mesmos cargos, com a mesma qualificação, com o mesmo desempenho, ela
tem uma remuneração menor do que a do homem. Isso é gritante, né? E É. inaceitável. Aí vem um momento de crise como esse do coronavírus, em que, olha só, nós mulheres, somos 44% chefes de família, né? Sim. Ou com, às vezes, pouquíssimas com o homem dentro de casa. Geralmente, a maioria criando a família só. E aí, muitas têm subempregos ou empreendedorismo, que é o trabalho em casa, o trabalho por conta própria. E aí chega o momento do coronavírus. Como você vê essa situação em relação ao que está acontecendo? Como é que você vê? Então, Norma, primeiro assim, a gente sabe que a crise ela não é o coronavírus. A crise ela já existia. Nós sabemos que a crise aqui no Brasil, ela inicia em 2015, mais precisamente, ela vai se intensificando, ela chega ao golpe que derruba a presidenta Dilma, é, e a partir daí ela se instala de forma mais clara, onde o Estado, o poder estatal, que na verdade não é independente, ele vai desenvolver sua política de acordo Está um com o pouco mercado. baixo, está um pouco Já baixo o volume. tá, melhorou? Não, Oi. não sei o que aconteceu, mas está dando para ouvir. Isso. Oi, Ah, melhorou? tá. Então, que na verdade o poder central é o poder do mercado. Então, o que que o Estado vai fazer? E aí a gente diz nas nossas lutas, você que participa, que também é feminista, que é uma militante muito comprometida em todos os espaços que está, e isso é muito importante, né? O que é que o Estado vai fazer? Ele vai minar, ele vai tirar, atacar aqueles direitos que a gente tinha conquistado, já garantido na Constituição. E a gente sabe como, historicamente, nossas militantes que nos trouxeram para esse espaço, né, nossas militantes históricas do mundo, o que que ela diz, como a Rosa de Luxemburgo, o que que ela diz no momento de crise? Ela vai tomar Simone também de Beauvoir. O que que elas vão dizer? Elas vão dizer que no momento de crise, os primeiros a serem atacados são os direitos das mulheres. E a gente assiste isso na sua concretude, né? Quem é que está primeiro sofrendo todos esses ataques nessa crise? Somos nós mulheres. E aí, no caso, essa crise ela vem de forma devastadora e intensificada com a pandemia, com o coronavírus, que, diga-se de passagem, é uma construção capitalista, porque o capitalismo, o sistema, os especuladores, eles desenvolvem a produção sem nenhum cuidado com a natureza. Ele não tem cuidado com as pessoas da classe trabalhadora e muito menos com a natureza. E um dos motivos dessa pandemia é a produção de ataque à natureza, não é isso? Então, e a gente sabe também que o coronavírus ele está colocado como uma possibilidade desde o início desse século XXI, ou até antes, porque o não cuidado com a produção, no sentido de preservar o meio ambiente, no sentido de preservar também as pessoas, porque nós somos meio ambiente, nós não estamos separados da terra, do sistema, né? Nós somos meio ambiente também. Nós, as pessoas. E uma das nossas responsabilidades é cuidar para que esse meio ambiente não se desintegre. Porque nós sabemos que a desintegração do meio ambiente é o fim da humanidade. Então, é uma coisa lógica que ninguém sabe por que o sistema não se preocupa se o próprio sistema, os próprios especuladores, os próprios acumuladores das riquezas que dominam o sistema capitalista também estão
serão afetados por essas medidas que eles mesmos tomam, né? Visando só o lucro. Então, é um debate que nós temos que fazer, porque essa crise realmente afeta a todos nós, é uma crise que ninguém esperava, nós vivemos um momento novo, nós não esperávamos por uma crise dessa dimensão, nós não esperávamos que vivesse um momento tão difícil e tão distante do que a gente vinha construindo, que a gente construiu os encontros, as nossas construções a partir dos contatos, e agora nós estamos num desafio de nos adaptar a essa nova forma de construção, que é essa construção pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, utilizando de um produto importante para a humanidade, que é a internet, que amplia nossa capacidade de comunicação, né, e de alcance, e de encontros, ainda que assim, né, de forma distante, mas que a gente tem essa sensação de que estamos nos vendo, né? Pelo menos essa sensação nós temos, sabendo que não é de mesmo mesmo, como diz a história, mas estamos nos vendo. Verdade. Olha, tem alô aqui, Flávia Teixeira. Estou na área, amigas. Tem alô. Seja muito bem-vinda. Oi, É Júnior. muito importante a interação com as pessoas, porque a gente está conversando, mas é uma conversa aberta, e as pessoas que estão chegando podem ir se manifestando, não é isso, Norminha? Isso, dando alô aqui o pessoal, ok. Vim só dar um beijo nas duas. A Lana diz que está no pronto-socorro. Então, é muito importante a gente conversar e ver que quando como você falou, a crise já havia começado. Mas, assim, nesse momento em que bruscamente a gente começa a rever o passado, eu me pego assim, né? Quando a gente nada está parada, aí fica revendo o passado e fica pensando com o que vai acontecer, porque a gente não sabe, de fato, como é que vai ser resolvido isso. E nessa saúde, entre a saúde e a economia. E aí, como é que você analisa essa situação, dessa polêmica? Uns querendo puxar para a economia, colocar todo mundo de volta para trabalhar, e outros defendendo a saúde da população. Então, sim, sim. Então, essa é uma polêmica falsa, levantada pelo sistema de exploração, né? E que no momento de crise não percebe que a vida das pessoas deve estar em primeiro lugar. A vida das pessoas, nossa vida, a vida da classe trabalhadora, ela está acima do lucro. E aí eu acompanho o pensamento daquelas pessoas que dizem primeiro as vidas, primeiro nós vamos nos preservar. Por quê? Porque nós sabemos que crise econômica ela existe independente de pandemia, como eu coloquei aqui. Não foi a pandemia que trouxe a crise. Na verdade, a pandemia intensificou essa crise. Então, a crise já vinha, a gente já tinha números de desempregados, a gente já estava sofrendo, como eu coloquei, né, ataques de direitos, então a redução salarial já estava em pauta, como acabaram de aprovar na Câmara, né, a medida provisória 905, que, na verdade, reduz salário, reduz direitos, como 13º, como... Enfim, é uma pauta que está no Congresso se aproveitando da crise para nos atacar. E ainda diz assim, vocês têm que vir trabalhar, porque senão vai piorar. Até porque a gente vive uma conjuntura em que essa tese negacionista e de ataque à vida das pessoas, ela é empunhada pelo próprio presidente da República. Então, é uma situação muito complexa. Então, como é que nós vamos recuperar a economia depois de mortos? Depois de mortos. Se a gente preserva a vida nesse momento, passada a crise, e o papel do Estado é, inclusive, não permitir que essa crise se intensifique mais ainda, incentivando
como saiu depois de muita luta, essa ajuda emergencial, que o governo não queria, aliás, depois de muita luta, queria conceder apenas R$ 200, não é isso? Então, se o Estado entra agora, porque para que nós pagamos impostos? Não é para o Estado socorrer o próprio Estado? E como que nós pagamos os impostos e esses impostos não retornam para o bem comum? Então, nesse momento, o que a gente precisa deixar claro? Nós precisamos deixar claro o seguinte, olha, nosso país, ele é privilegiado porque ele é muito rico, e aí é um debate que a auditoria da dívida faz. O nosso país é um dos países mais ricos, ele fica entre a sexta e a 10ª economia, agora eu não vi ultimamente na divulgação, mas o nosso país já foi a 6ª economia do mundo. Então, é um dos países mais ricos do mundo. Nós temos riquezas de todas as dimensões naturais. Nós temos água potável, a maior dimensão do mundo. A água potável está aqui. Os minérios, a produção da terra, tudo que se planta, produz. Tudo que se planta, vamos colher. Então, não tem por que a gente viver. Esse cenário que apontam para a gente de terra arrasada é um cenário falso, é um cenário para especular mais ainda os nossos direitos em nome do grande capital, porque enquanto ele tira todos esses direitos, e inclusive enquanto depois de muito debate, inclusive com a oposição fazendo um trabalho lá dentro do Congresso extraordinário para que saia essa ajuda e que essa ajuda não seja R$ 200, a gente alcança R$ 600. Mas enquanto temos toda essa luta para conseguir esse mínimo de socorro para as pessoas que trabalham e enriquece esse país, saiu 1,2 bilhão para os banqueiros. Entendeu? Então é uma coisa que fica contraditório, e se a gente fizer a comparação, enquanto nós sofremos todos esses ataques, como está o andar de cima? Alguém que sustenta esse sistema, que está nos espaços de decisão e de poder do Estado, do país, enfim, alguém de lá está sofrendo alguma consequência? Já houve redução salarial para a turma de lá, para a chamada Casa Grande? Cadê as mordomias? Foram tiradas alguma? Como que não tem dinheiro e estamos nessa crise que vamos morrer ou temos que sair para o mercado de trabalho, senão vamos morrer de fome? Quer dizer, coloca o dilema de que a pessoa morre pelo vírus, saindo de casa e correndo o risco de ser contaminada, ou a pessoa vai morrer de fome em casa. Então, é uma situação que nós não aceitamos. E nós, mulheres, ainda acrescentamos. E também não queremos morrer da violência doméstica. Né? Porque nós não queremos morrer de vírus, nós não queremos morrer de fome e nem da violência, que sabemos que nesse momento se amplia e aumenta muito. Porque o machismo ele é muito estrutural, ele está nesse espaço da crise também, o machismo está na crise, e na forma apontada pelas saídas da crise, né? E o Tunay está falando o seguinte aqui: falta de saneamento básico, déficit habitacional, trabalho precário e desemprego, população de rua são problemas históricos em nosso país, e esses problemas sempre atingidos de cheio a nós, mulheres. Tunay, acho que a Hortência está aí, né? A Hortência deve estar falando isso. Sim, sim. Então, e isso... Esse ponto vamos colocar, eu gostaria que você falasse como a frente ela foi criada e como é que está sendo essa luta para que a gente não sofra nenhum tipo de violência e para que as mulheres possam estar se libertando de situações de violência. Então, Norma, é importante porque a gente precisa dizer que nós só vamos sair dessa situação com a nossa organização. E nós, mulheres, temos esse papel de chamar, unificar com outras mulheres, com outros movimentos, com outras pessoas que percebem essa violência e as que não percebem é nosso papel enquanto, digamos assim, mulheres que de uma certa forma têm acesso a mais informação,
que, de uma certa forma, percebe essa necessidade do nosso papel de agir enquanto sujeita da história, enquanto nos organizamos, porque sabemos que individualmente nós não vamos resolver nada, então nós precisamos estar juntas. Então, nós temos esse papel de nos juntar, de nos organizar, e a frente aponta para isso. Porque nós vivemos aqui no Piauí, como no Brasil, uma dispersão, um ataque muito grande às organizações da classe trabalhadora. Não é isso? E esses ataques é no sentido de nos desorganizar. Então, a gente, inclusive, fizemos um ato unificado com todos os partidos de esquerda, que foi aquela performance, um estuprador no meu caminho, que aquilo é uma coisa muito importante no cenário que a gente vive, e também para chamar a responsabilidade nossa de organizar, de nos organizar e organizar outras mulheres que não estão nos espaços de militância. Porque nós não vamos sair dessa situação, nós não vamos superar o machismo, não vamos superar o capitalismo, o patriarcado, sem uma organização muito forte da classe trabalhadora. E, no nosso caso, somos só nós mulheres, é aquela história. Todos os direitos das mulheres, se não são pautados pelas mulheres, em nenhum espaço é pautado. Por quê? Porque os homens, eles não vivem a nossa realidade. Então, é claro que os homens precisam perceber isso e virem junto conosco. E temos já muitos homens que percebem, que participam, e que vêm, que defendem os nossos direitos. E é isso, porque nós não vamos superar sozinhas essa estrutura. É uma estrutura muito forte, é uma estrutura mundial, é uma estrutura onde todo mundo, as mulheres sofrem opressão, todo mundo, as mulheres sofrem, em todo mundo, em todas as cidades. E no Brasil, a gente sabe o quanto que aumentou, por exemplo, o feminicídio. Então, é a partir desse aumento que a gente sentiu a necessidade de organizar uma frente, como o próprio nome diz, ela é uma frente com um objetivo. Nós queremos lutar, nós queremos que o Estado desenvolva políticas, e aí o Estado tem que assumir essa responsabilidade. Porque tem que desenvolver políticas públicas que, de fato, funcionem e que venham na proteção das mulheres. Porque é injustificável, Norma, nessa quarentena que nós estamos vivendo, que ainda está fazendo um mês, ainda nem completou um mês, o Piauí já teve 3 casos de feminicídio. Tudo ali. Uma situação que foi o ex-marido, que causou, eu achei, inclusive, bem forte, e tem que ser falado dessa forma, quando a Luzia Amélia diz 18 facadas, é ou não é um banho de sangue? Que ela faz a performance do banho de sangue, que é chocante. E é real. Se a realidade é chocante, então precisa mesmo dar esse choque na sociedade sobre essa situação. Aí teve outro caso, que foi um filho que matou a mãe, que inclusive foi aqui em Timon? Foi, né? Sim, acho que não estou lembrada ao certo, mas ou foi em Teresina ou em Timon, foi aqui. Inclusive, já tinha saído uma matéria lá em Floriano dizendo que estava aumentando os índices de violência de filho ou neto contra a mãe ou a avó por causa da abstinência em relação a drogas, né? Sim. Sair da matéria antes. Aí acontece esse caso. E o outro, um homem matou uma criança de 5 anos porque jogou um esmeril para matar a esposa e pegou na criança, né? Para ver. Eu não acompanhei esse, eu acompanhei aquele de Floriano, que uma pessoa, um rapaz, foi socorrer. Como é, Norma? Ele foi socorrer a vizinha. Fala aí. Sim, e foi morto no lugar da mulher. Nós temos o caso da Sara, lá do Morada Nova, que foi logo no início da quarentena, não sei se você lembra, que também foi o ex-marido dela que chegou, também matou na frente do filho. Temos esse caso do filho que matou a mãe e esse outro da Caroline, né? Que era a médica, que foi assassinada no sábado, foi um no sábado, no domingo, o outro do Morada Nova tinha sido lá no início da quarentena, parece que em março, final de março, dia 20 de março, se eu não me engano. Então, nós sabemos que aumenta a violência.
E nós sabemos que são as ações dos estados, que é quem recolhe nossos impostos, porque nós mulheres pagamos impostos muito elevados no Brasil. Né? Não só nós mulheres, todos nós da classe trabalhadora, porque não sei se você sabe, Norma, que os ricos não pagam imposto. Essas operações financeiras pagam o mínimo possível. A E eu não taxação sei se das vocês grandes fortunas nunca foi. está pautada, a taxação das grandes fortunas está pautada e é uma necessidade, uma pauta de luta importante para a classe trabalhadora, porque isso é constitucional. A Constituição tem mais de 30 anos, tem 32 anos, a Constituição vai fazer 32 anos. E nunca foram taxadas as grandes fortunas, enquanto quantos direitos nossos são retirados em nome da crise, né? Porque não tem recurso. Como não tem? Se nunca taxará as grandes fortunas. Não sei se você sabe que não existe imposto sobre esses jatinhos, sobre iates, esses iates que só os ricos têm, esses jatinhos que Eu só não eles sabia. têm, não pagam nenhum imposto. Nós, da classe trabalhadora, seja classe média, seja a classe menos favorecida, que temos que conseguimos conquistar um meio de transporte, porque o transporte público não presta, porque se prestasse, não precisaria a gente buscar um meio de nos mover na cidade, nos locomover. Todos nós pagamos impostos. As motos pagam impostos. As motos que a gente sabe que são compradas com muito sacrifício, que às vezes a pessoa tem que deixar de pagar a prestação da moto para pagar o IPTU, o IPVA, senão não pode se locomover. Enquanto esses ricos que têm seus iates não pagam, não tem nenhum imposto sobre esses meios de transporte. Olha que são meios de transportes maravilhosos, que tinha que vir para toda a classe trabalhadora, e não só para uma elite. A gente tem uma concentração de renda no Brasil das maiores do mundo. Por E quê? piorou de 2015 para cá, de 2016, né? Voltou a. Porque houve uma distribuição de renda que não era ideal, mas, de certa forma, tirou o Brasil do mapa da fome. Tirou o Brasil do mapa da fome. Aí, depois do golpe, volta o Brasil para o mapa da fome. Porque reduz o Bolsa Família, que é a distribuição mínima de renda que tinha, e aumenta a concentração nos 20%, né? 20% mais ricos. Não é nem 20%. Olha, a gente tem uma situação no Brasil em que 206 pessoas ricas, homens, a mulher mesmo, o machismo é tão grande que mesmo na elite as mulheres não estão nessa lista de rica, a menos que seja herdeira, seja do marido ou do pai, né? Mas quem tem a lista de ricos que sai nas revistas, Forbes, aqui no final do ano e tal, ela coloca lá as 206 pessoas bilionárias do Brasil. Elas concentram 50% da riqueza do nosso país. Então, é muito descaramento, é muito infame o que fazem com nós aqui. Nosso país riquíssimo, e sabemos que o trabalho, e aí vem uma contradição da crise do coronavírus, quando eles chamam a classe trabalhadora para ir pegar o vírus nas ruas, né? Depois eu faço um parênteses sobre isso, mas quando eles chamam, eles deixam claro que o que nós dizemos ao longo da história é que a riqueza é construída por nós, pela classe trabalhadora. E eles admitem isso agora, porque diz que se a classe trabalhadora não sair para trabalhar, a economia vai quebrar. Então, a riqueza é nossa. Por que a riqueza é nossa e nós vivemos na pobreza? Por que só meia dúzia de pessoas tem direito a ter seus privilégios, a concentrar tanta riqueza? Então, uma das lutas históricas nossa é essa distribuição da riqueza. E nós temos essa situação que você trouxe, que é muitas pessoas sequer têm casa para ficar em casa. Muitas pessoas que têm casa não têm como manter distanciamento das outras pessoas, porque é só 1 ou 2 cômodos. E muitas pessoas não têm nem isso e estão nas ruas. Né? E a família. Então, diga. Oi. Você fala Não, e pode depois. falar. Olha, a Maria. Não, é isso.
Maria Aires, Bruna, Gente, ela Bruna, conseguiu! Ela conseguiu entrar. consegui, consegui chegar. KKKK. Que coisa boa! Seja bem-vinda, Maria Aires. Obrigada, Bruna. Olá, meninas, bom dia. E é muito importante, Manda, a gente reforçar que as mulheres podem se organizar. Vamos aproveitar as redes sociais e organizar aí, e fazer cursos sobre as mulheres, e ler. Tem tanto site bom com material, porque se nós mulheres não, o empoderamento começa a partir da informação e da formação, e a gente precisa conhecer tudo e principalmente a origem desse sistema patriarcal e machista. É, ontem, meu filho Ian estava dizendo assim, mãe, quando vocês falam machismo, devia falar o sistema patriarcal, que ele é muito mais amplo do que falar só o machismo. Eu digo, meu filho, a gente tem que dizer sistema patriarcal e machista, porque patriarcal soa como protetor. Não é isso, Madá? Quando você fala, Sim, sim, porque o nosso pai, né? Pai é para nos proteger. Não acontece, mas a ideia é essa. O sistema patriarcal é a valorização do homem. E o pai, o patriarca, tem uma dessas funções que é proteger a família, né? Só que nesse sistema é desenvolvido o machismo, que é exatamente a valorização do homem dentro do sistema criado, né, e mantido, aliás, mantido, na verdade, porque o patriarcado ele já vinha antes do capitalismo, mas ele é mantido e utilizado pelo capitalismo para aprofundar essa discriminação em relação à mulher. e a gente precisa estar atenta para isso, porque quando tem esse sinônimo de protetor e de provedor, aí está colocando a gente como se a gente tivesse incapacidade de se proteger e de ser provedora, né? Sim, sim, quando na verdade é o contrário, né? Como você disse, as mulheres, na verdade, a maioria das mulheres é quem assume a organização do lar. Muitas assumem, inclusive, financeiramente, mas mesmo aquelas que não trabalham, elas é quem assume essa organização. Esse trabalho que não é considerado, que não é remunerado, que é o chamado trabalho que nós fazemos, que é o trabalho do cuidado, que é o trabalho com a casa, com a família, esse trabalho, ele precisa ser remunerado para poder a gente se valorizar. Esse trabalho só vai ser remunerado quando a gente transformar essa sociedade, quando a gente derrubar esses pilares, o capitalismo com os seus pilares de patriarcado, né? Então, nós precisamos ter essa clareza. Enquanto a gente não sublevar a nossa condição de mulher acima do sistema, nós vamos continuar vivendo nesse sistema que tenta nos submeter. E aí, o trabalho que a gente tem que fazer enquanto isso é esse, organizar, garantir direitos, porque a gente já viveu situações muito piores. Claro que hoje muitas mulheres ainda vivem em situação de escravidão, nós sabemos, o análogo, como eles tentam camuflar, mas na verdade é de escravidão. Muitas mulheres se submetem porque não têm as condições econômicas para sair daquela situação, né? E o que nós temos que fazer é exatamente trabalhar para que as mulheres alcancem espaços fora de casa e que seja valorizado também o seu trabalho dentro de casa, né? Tunai fala, somos hoje a nona economia, perdemos no ano passado o 8º lugar para a Itália. E Estrela Ana Lúcia, a saúde é prioridade garantida na Constituição. Lidiane César, algo que tem me chamado a atenção também é a violência contra as crianças. Olha Sim, só, adolescentes e idosas.
As vítimas invisíveis do feminicídio. Isso ficou tão forte na minha cabeça. Quando a Maria da Penha veio aqui, um dia desse, um tempo desse, que ela estava lá na Assembleia, ela disse que ninguém fala nas vítimas invisíveis do feminicídio. Então, os filhos e filhas das mulheres que foram mortas. Ninguém fala. Essas crianças ficam marcadas para sempre. Sim, Né? e aí você vê que a crueldade do feminicídio, quer dizer, o ódio da mulher, ele é transferido para as filhas, né? A gente viu esse último caso, quer dizer, a pessoa, o homem, ele não se, o ódio, mas esse ódio é criado, esse ódio é criado como forma de manter o sistema, mas o homem ele não satisfaz em matar a mulher. Ele quer também atingir as pessoas que a mulher ama. Ele atinge animais também. Ele chega, ele mata o seu gato, ele mata seu cachorro antes de lhe matar. Né? E a gente vê esses dois casos de feminicídio do marido matando a mulher, foi na frente dos filhos. Esse da Morada Nova, de março, que o nome da vítima é Sara, e agora, e são filhos, crianças. Isso é uma coisa que nós não podemos aceitar, Norma. Essas crianças, ninguém sabe como é que vai ser a vida delas. Né? E na verdade, tem mulheres que não tem nem quem cuide dessas crianças sem ela. Porque tem mulheres que já saiu da casa dos pais, que os pais. Enfim, as mulheres são independentes. Aí chega, mantém uma relação, às vezes essa relação opressora, que a gente sabe que é verdade, que é o modelo, mas como é que vai ficar essa criança que assiste uma violência dessa? Uma violência injustificável. Porque a criança não vai nem entender por que o pai está matando a mãe. Diz que Entendeu? equivale, olha só, equivale o trauma para essa criança. Eu estou fazendo um curso gratuito do IBCCRIM. Eu E vou fazer também, eu fiz minha inscrição. Ainda não tive foi tempo de acessar. dias, 60 dias, parece, para concluir. Isso, E diz isso. que vale o trauma da criança que perdeu a mãe dessa forma, equivale àquela pessoa que sai de uma guerra. Imagina, o trauma para essa criança equivale a um trauma pós-guerra daquele soldado que estava ali, matando para não morrer. É muito louco isso, Como é gente. forte, né? É muito cruel e é muito forte. Como natural. Agora foi teu som, foi teu microfone que eu deixei de ouvir. Ah, e não podemos colocar como natural. Isso. Não podemos naturalizar nenhuma dessas violências. Nós não podemos ver isso como algo normal. Porque, inclusive, a Sueli colocou uma coisa, ela teve aqui, né, nessa semana, a professora Sueli, ela disse que o que mais assusta, né, ela escreve um texto, o que mais assusta não é só o ato de matar a mulher, é a reação da sociedade em relação a essa violência, né, a esse feminicídio. E isso nós temos que cuidar realmente. A gente sabe que existe sim um trabalho para que a gente não cuide uma das outras. Nós sabemos que existe um trabalho por trás, né, do sistema que é para nós nos odiarmos, nós mulheres. É para estabelecer a disputa na concorrência do mercado, mas também na concorrência como se nós estivéssemos concorrendo com nós mesmos. E isso nós vamos ter que estar debatendo e quebrando essa lógica de concorrência. Porque a solidariedade, especialmente em momento de crise, a nossa saída é solidária. Quanto mais organizados e de forma solidária nós tivermos, acho que foi o Ricardo Antunes que disse um dia desse, numa live que eu estava assistindo, nós estamos, de uma certa forma, limitados, né, nos nossos espaços que a gente construiu, que foi a rua e tal, mas se a gente continua indignado,
Se a gente se organiza e se a gente desenvolve esse sentimento solidário, nós estamos combatendo o sistema ultraneoliberal que está sendo. Nós estamos combatendo esses ataques e essa violência. Então, quanto mais solidários nós formos, quanto mais a gente conseguir desenvolver essa empatia, a sororidade, essa solidariedade, mais ainda nós vamos estar reafirmando o feminismo e vamos estar lutando e combatendo esse sistema que nos ataca. Então, uma das saídas nossa é a organização e a solidariedade. E falando dessa solidariedade que é reforçada, a competição entre nós mulheres, sempre dizem, e a gente tem que combater essas coisas que ficam repassando, que a língua, a linguagem é tão forte. Está bem baixinho. Eu não estou te ouvindo. Está me ouvindo bem? Não estava te ouvindo. Eu também, baixou o microfone. Não sei se as pessoas estão ouvindo bem, mas colocam que que mulher não está sempre falando mal uma da outra, que mulher não gosta uma da outra, que quando se veste é só tipo para fazer inveja a outra. Gente, se a gente repassar essas coisas, a gente vai estar reforçando que é para a gente não se unir. Está ouvindo, Madá? Tá baixo, né? Ficou baixo aqui, o teu. Oi, gente, tá ouvindo? Vocês estão ouvindo? Tá bem baixinho, mas deu para ouvir. Tu colocou a questão da disputa, né? Bruno disse que está ouvindo bem, então vamos continuar. Olha, tem uma piada que dizem assim, que se o homem passar a noite fora e ele disser no dia seguinte que dormiu na casa de um amigo, se a esposa ligar para 10 amigos, todos vão dizer que ele dormiu lá, sem eles saberem. Eu não ouvi, não ouvi. Né? Tá bem baixinho o teu. Tá bem baixinho. O meu tá também baixo porque eu tô ouvindo também. Melhorou. Pois fale aí sobre... alguém... Aliás, estou ouvindo bem as duas, então vamos continuar falando para o pessoal. Deixa eu ver bem aqui. A Lidiane colocou assim: sugiro uma live, as atribuições das mulheres em tempos de pandemia, com os vários papéis assumidos e o quanto isso sobrecarrega e adoece física e mentalmente as mulheres. A gente falou sobre isso com a Sueli, com a Lucineide, mas você pode falar também, Madá. Pois é, o problema é que eu não estou te escutando. Da sobrecarga de trabalho nossa agora nesse período. Deu para ouvir? Sim. Eu tenho colocado, inclusive, eu digo, gente, o que é isso? Como é que a gente vivia correndo e a gente achava que nossa falta de tempo era porque a gente tinha que sair de casa, né? E, no entanto, o que é que a gente vê? A gente está em casa e o tempo é consumido da mesma forma, a gente não sobra tempo para nada, né? E o acúmulo, bom, isso é agora na pandemia, né? Mas esse acúmulo, essa dupla, tripla jornada que a mulher assume, ela é histórica, né? Ela é secular. Por quê? Porque essa sociedade que a gente está tratando, capitalista, patriarcal, ela coloca a mulher para cuidar, esse trabalho de cuidado, que não é remunerado, né? Nas costas das mulheres. Ao mesmo tempo, né, de acordo com o processo histórico de algum tempo, que a mulher nem podia sair de casa para trabalhar, mas no período histórico aí, a mulher jogada, né, com a Revolução Industrial e tal, a mulher é jogada para o mercado de trabalho, é jogada em condições muito precárias, inclusive. E não é tirado das costas das mulheres essa tarefa que é a tarefa doméstica, chamada doméstica, né? Chamada doméstica, mas que alcança a mulher em todas as dimensões.
Então, é um processo que também passa por um processo educativo, nós sabemos, mas é uma coisa. Eita, agora, não. O Deixa eu cachorrinho quer mudar de lugar. participar. Só um minutinho. O cachorrinho quer participar da live. Como é o nome do seu Sim. cachorro? Olha, Não, na Aires verdade, eu tive que sair de onde eu estava, porque está colocando trabalhadores que têm uma moto para se deslocar para o trabalho e não conseguem pagar o imposto, vivem o horror da perseguição do Estado. Verdade, né? nós não tratamos disso, né? Enquanto os donos de jatinhos, né, e de seus iates, eles não pagam imposto. Então, e isso nós só vamos superar com a nossa organização. A sociedade, ela tem que, primeiro, acho que é nosso papel de quem, de uma certa forma, teve acesso a essas informações, é o nosso papel envolver a sociedade, a sociedade como um todo. Porque nós sabemos que isso é de tamanha injustiça que só as pessoas organizadas, a sociedade como um todo, por exemplo, todo mundo que tem moto, que usa carro, e quem usa o transporte público, que paga imposto também é tirado das costas de quem paga as passagens. Tem o conhecimento de que os ricos do nosso país, que possuem jatinhos, que possuem iates, que possuem aeronaves, não pagam impostos, então um motivo muito forte para a gente se organizar e lutar contra essa injustiça. A tributação das grandes fortunas, você sabe, a gente paga imposto de tudo que a gente consome. O imposto no Brasil é uma coisa muito injusta, porque ele tira dos pobres para dar para os ricos. Então, é um sistema tributário que precisa ser invertido. Não é fazer reforma tributária, é inverter a lógica da tributação. As pessoas que não trabalham, as pessoas que recebem o mínimo para a sobrevivência, essas pessoas não é para pagar nenhum imposto. Quem tem que pagar imposto é quem recebe os bilhões, é quem tem acumulado as riquezas do nosso país. Então, esse debate, por exemplo, quando a auditoria da dívida traz, vamos lutar pela auditoria da dívida, porque é uma dívida que só cresce. O Brasil, na verdade, pega todas as suas economias para pagar os juros da dívida, ela não diminui. Você paga os juros, é que nem se fosse esse cartão de crédito aí, que a gente paga os juros e não consegue pagar o principal nunca. Só o que a gente sabe é que a Constituição, ela diz que o Brasil teria um ano, depois de aprovada a Constituição, para fazer a auditoria da dívida. Por que o Brasil não fez até hoje? Se não tem nada errado, pois faça auditoria e prove que não tem nada errado. Tudo bem, mas por que? Porque a auditoria ela tem que ser uma coisa constante. Não precisava a sociedade lutar por auditoria. Se trata de dinheiro público, então o Estado tem que prestar conta do dinheiro. Então, a gente pega a suspensão do pagamento de juros e a auditoria da dívida nesse momento de crise, em que está sendo tirado tudo, dando apenas R$ 600 para as pessoas que estão desempregadas, para as pessoas do mercado informal, que a informalidade agora tem no nosso país. São pessoas em situações de trabalho em situações completamente precárias, sem nenhuma garantia, nem do emprego, nem dos direitos. E olha, que o o desgoverno atual, ele dizia que as pessoas, nós, a classe trabalhadora, tínhamos que optar entre trabalhar e ter direito, ter um emprego e ter direito. Como se o fato de eu ter um emprego não me remete imediatamente, de acordo com a legislação até então vigente, a adquirir direitos como de garantia, como de 13º, como de férias, mas aí ele coloca isso e faz treinar essa nova realidade do mundo do trabalho que nós temos que combater. Então, é uma situação muito injusta em que as mulheres sofrem com uma dimensão muito maior, porque tem a sobrecarga, tem a violência que aumenta, porque a gente pensa que lugar é um local que supostamente é a nossa casa, o nosso lar, deveria ser um local onde a gente se sentisse protegida, né? Onde a gente não sofresse nenhuma guerra. Mas, ao contrário, dentro da nossa casa também existe ameaça. Então, enquanto cliente, inclusive, nós
autoridades da área da mulher, secretárias do Estado, como a governadora, e que observe isso, porque, na verdade, a mulher ela tem que ser protegida nas suas casas. A pessoa que está com ela, que eu fico assim questionando, não é companheiro. Às vezes, o companheiro matou a mulher. Disse, isso não é companheiro. Esse tipo de companheiro é outro. Então, a pessoa que está lá do lado dela, está maltratando, está violentando, está oprimindo, pois o Estado tem que afastar essa pessoa. E aí o Estado é que tem que criar o espaço para levar, o local onde deve ser. Entendeu? O certo é que é uma situação muito grave, né, que nós vivemos, é uma crise onde, mais uma vez, nós é que somos chamados para pagar a conta, uma conta que não é nossa. O som ficou ótimo Como? agora. Sim. Está encerrando, Madá. E assim, eu gostaria que você fizesse a sua conclusão, que não é conclusão porque nada é fechado, né? E eu quero agradecer por você, por essa conversa nossa e de todo mundo que está aqui. A Leidinha está aqui, a Ai diz que é o Che Guevara, o nome do seu cachorro. A Leidinha faz parte da live, meninas. E aí faz parte, né? Faça mas, enfim, eu acho... Tá? Oi. Sim. Não, eu acho que é agradecer, e colocar como convidar as outras mulheres, né, para esses espaços. Você colocou muito bem, a gente precisa estar participando desse debate como forma de nos organizar, como forma de buscar conhecimento para que a gente possa nos fortalecer e cobrar nossos direitos e lutar mesmo lutar para que a gente possa ter uma vida de liberdade, porque a liberdade é o nosso limite. Aliás, mais ou menos isso, né? Nós não podemos achar que a situação está resolvida porque nós podemos ficar em casa. Nós sabemos que tem mulheres que não têm uma casa, ou pelo menos não têm uma casa que ela possa se sentir segura, e isso tem que nos inquietar, nós não podemos naturalizar. Então, o nosso desafio é nos organizar, é trazer o Estado para cumprir, o Estado tem que cumprir isso, porque está garantido, é uma contradição do capitalismo, quem sustenta o Estado, na verdade, o parâmetro do capitalismo é o mercado e não o Estado. Mas o Estado ele é criado para dirimir, ou pelo menos consensuar esses conflitos. Nós queremos que o Estado assuma esse papel. E aí, com todas as instituições criadas para desenvolver esse papel, que, de fato, a gente possa nos fortalecer cada vez mais, nos organizar, lutar para que os ricos paguem a conta e lutar para que a gente saia dessa crise bem mais fortalecida, bem mais organizada e para um novo parâmetro de organização. E aí nós vamos sair da crise, nós vamos estar craque nessa coisa de informática, de criar isso, de criar aquilo, esses espaços também são espaços de poder e nós precisamos estar ocupando. Então é isso. Muito obrigada, forte abraço. Não sai ainda. Obrigada, gente. Olha, a Ana Lúcia, parabéns para essas mulheres de luta. Muitas informações importantes. A Bruna, o assunto está maravilhoso. Aí, Joanice, Lidiane, parabéns, queridas. Bela construção. Olha, gente, vai estar no meu YouTube. Tem o da Sueli, eu só consegui salvar um dos dois. Tem o da Lucineide lá, YouTube Norma Soeli Guimarães, com OY. E eu vou salvar o nosso com a Madalena e colocar lá. Agradecer essas meninas, essas mulheres maravilhosas que estiveram aqui, né? E que elas se agendem para vir conversar nesse espaço. É uma construção também da frente, não é isso, não? Aproveitando aí que Norma está poderosíssima, empoderadíssima com criar essa organização aí das lives, desse debate. Então, é isso, mulheres. Vamos, Ana Lúcia, Lidiane,